KS Turgon e esse é mais um vlog do Fudido. Nerds, hoje nós temos uma indicação de cinema muito boa, de um grande diretor para um grande músico. Eu tô falando, nerds, do filme No Direction Home, a biografia, né, do Bob Dylan, né, Robert Alan Zimmerman, né. E, nerds, o filme é excelente, né? Conta a história do Bob Dylan em duas partes, né? O filme é em duas partes. E é uma filmagem de 2005, né? Foi lançada, né, no caso, em 2005, e pega a história do Bob Dylan desde assim, da sua infância até a consagração, né? Em meados dos anos 60, assim. E por que esse filme é interessante? Porque, se eu não me engano, é um dos únicos em que o próprio Bob Dylan, né, ele participa, assim, falando sobre a infância dele, sobre o começo, né, da sua história musical. Então, e o Bob Dylan, para quem não sabe, ele é um cara muito reservado, assim, é um cara que é muito discreto com a sua vida pessoal. Então o Martin Scorsese, que é um grande diretor, não preciso nem falar, né? Ele conseguiu, né, que o Bob Dylan participasse. E No Direction Home conta a história dele até mais ou menos em 1966, que é quando ele sofre o acidente de moto que o deixa de cama, né? Se eu não me engano, ele fratura a perna e ele só volta a tocar ao vivo, né, e fazendo turnê, 8 anos depois, assim, porque foi um período muito conturbado. E o filme, ele trata justamente disso, né? A primeira parte é quando o Bob Dylan, o Martin Scorsese mostra, né, a cidade que ele morava, que ele nasceu, né, Hibbing, acho que é no Minnesota, e as condições da cidade, como é que era o clima e tal, um pouquinho da família dele, né, do pai, da questão da loja que o pai dele tinha, e, né, todas as primeiras noções que o Bob Dylan mesmo fala, né, que a suposta moral do trabalho que ele aprendeu com o pai, não sei o quê. E é interessante nesse documentário o seguinte, o Bob Dylan fala uma coisa que eu achei muito interessante. Eu fiquei pensando que sobre aquelas pessoas que nascem no lugar, mas elas não se sentem pertencentes àquele lugar. Então chega uma hora bem no começo, né, do documentário, que o Bob Dylan diz: cara, ir para Nova York, né, sair de Minnesota e ir para Nova York foi mais ou menos como se eu tivesse estado, como eu estivesse fora de casa há muito tempo e tivesse no caminho de volta, né? Ele até fala, né, on a way home, caminho de volta para casa. Então ir para Nova York era como se eu estivesse voltando para um lugar que eu tinha deixado há muito tempo atrás, né? Que foi a primeira vez que ele foi para Nova York, com alguns dólares no bolso e tal. E é muito interessante que conta a história dele chegando na estação de trem e indo para o bairro do Village, né, que é onde floresceu a música folk, né, de meados dos anos 50 até mais ou menos os anos 60, até um pouco mais até, que foi aonde o Bob Dylan ele teve suas primeiras experiências musicais até conseguir o contrato com a Columbia Records. E isso tudo é no primeiro filme, são duas partes, né? A primeira é essa. Então, por que essa minha indicação de cinema? Porque além de ter sido filmada por um grande diretor, que é o Martin Scorsese, que dispensa apresentações, retrata a vida do grande Bob Dylan. Os efeitos que o filme usa são muito bonitos. Plasticamente o filme é muito bonito.
Então é entremeado com canções dos discos. Lembra muito o documentário que saiu da Amy Winehouse, se eu não me engano, ganhou até Oscar. Ele ganhou um Oscar agora, ano passado, né? Que também tem um efeito plástico muito bonito, com as letras entrando na tela, assim, muito interessante. E, pô, é um filme de 10 anos atrás, né? Então, é contado em forma cronológica, assim, e o que é mais importante, ele entremeia a vida do Bob Dylan, né, as suas andanças, até a consagração, com personagens musicais da época, né, e amigos próximos, que também são músicos consagrados, como Peter Ziga, David Van Rock, né, esses caras que participaram ali da efervescência que foi o início dos anos 60 e a comunidade folk, né, aquele núcleo musical que estava explodindo ali naquela região de Nova York. Então, para mim, ao meu ver, os méritos do filme são muitos, né? Então, essa primeira parte, ela conta, como eu já disse, a ida do Bob Dylan, né? A saída dele de Minnesota indo para Nova York, né? O contato dele com os cafés e tal, o relacionamento dele com a Suzy Rotolo, o nome dela, não sei, que é aquela guria que tá com ele na capa do disco Free Will of Bob Dylan, de 62, 63, aquela clássica capa do Free Will, né? Que ele tá com ela numa rua de Nova York, cheio de gelo assim no inverno. O relacionamento dele com ela, o relacionamento dele com aquela cantora que eu não lembro o nome agora, bem famosa também. Como é que é o nome daquela cantora? Enfim, é um dos grandes expoentes da folk music. Eu vou tentar encontrar aqui rapidinho e vamos ver só um pouquinho. Ela também, eles se aproximaram, né? E ela foi uma grande... A junção dele com ela, o encontro dele, deixa eu... Só um pouquinho. Eu vou encontrar... Aqui, deixa eu ver... Só um pouquinho... Joan Baez. A Joan Baez é quando o Bob Dylan encontra ela, ele já está meio que se destacando, então eles dois fazem uma parceria muito interessante, embora não completamente de forma musical essa parceria, né? Porque o Bob Dylan, que eu me lembro, nos discos dele ela não participa, mas em shows eles fazem muito shows juntos, inclusive naquele comício muito famoso de Washington, de 1963, que o Martin Luther King discursa para a multidão, né, ali aglomerada na frente do lago, né, do Washington, aquele famoso discurso célebre, né, do Eu Tenho um Sonho, né, I Have a Dream. Então ele está lá com ela. Então a participação dela é muito interessante no documentário, né, que é relato. Ela fez a turnê dele aquela turnê anterior a 1966, né, que foi a turnê conturbada, assim, que deu problema e tudo, foi uma loucura. E é interessante colocar o ponto de vista de alguém tão próximo, assim, isso que eu quero dizer com tudo isso. E aí, eu não vou contar tudo, né, basicamente eu não dou spoiler, mas vou contar só a primeira parte, assim, uns trechinhos só pra dar um sabor. E ele vai pra Nova York, encontra esse caldo efervescente, né, na música folk, faz amizade com esse pessoal, consegue gravar o disco, tem contato com a Joan Baez e participa, né, dos festivais de folk do começo dos anos 60, né, aqueles famosos festivais de Newport, né, que ali é o auge das manifestações pelos direitos civis nos Estados Unidos, e é muito interessante. E depois, na segunda parte do filme, desenvolve um pouco mais isso, e o resto vocês vão ter que ver, porque
É um filme de muita qualidade, um efeito visual muito bonito, né? A direção espetacular. Os entrevistadores, eles têm um destaque em si, né? Porque eles eles contextualizam a época de uma forma muito interessante, de alguém que viveu lá, mas ao mesmo tempo de alguém que era artisticamente muito ativo também. Então tu entende o contexto não só social como político da época, né? Não só social, político, como artístico da época. Então, cara, vale muito a pena. Então, fica aqui a minha dica. Esse vai ser um vídeo curto, né? Porque quando é livro assim, a gente pega o material e trabalha um pouquinho mais e tal, mas quando é documentário não tem muito o que falar, você vai ter que ver. E pra mim é um filme 5 estrelas. Beleza, nerds? Espero que tenham gostado da minha indicação singela. Fica aí, né, pro final de semana, para os próximos dias, vocês assistirem No Direction Home, do Bob Dylan, dirigido pelo Martin Scorsese. Então tá. Até a próxima e hasta luego.